Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daremos início nesse momento à realização, ainda que virtual, né, online, graças às condições que nos são oferecidas no momento, a transmissão do nosso segundo simpósio da Liga Acadêmica de Psicobiologia da UFTM. Lembrando que este é um projeto que teve início há cerca de 3 anos atrás, com o intuito de divulgar, fazer divulgação científica, fazer divulgação de conhecimento, trazer informações para a população no segmento da psicobiologia. E para aqueles que é novidade, rapidamente, né, dizer que é uma ciência multidisciplinar que se ocupa em investigar as bases de nossos comportamentos. E, dentre esses aspectos, nós trazemos para este ano a temática do estresse. E, como estamos em um momento muito característico, né, tanto do ponto de vista de saúde física, saúde emocional, um estado de pandemia e uma série de situações, nós, então, elegemos esse tema para trazer conhecimento e algumas atividades que vão acontecer ao longo do ano para as pessoas relacionadas aí à temática estresse. Gostaria já de, antemão, para início das nossas atividades, agradecer a toda a equipe da coordenação da Liga de Psicobiologia, que, dando seguimento aos trabalhos realizados em anos anteriores, né? Temos aí como coordenador docente eu, Cionaldo Ferreira, que sou professor na disciplina de Fisiologia aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Ana Beatriz Targas, discente do curso de Biomedicina, como nossa coordenadora geral, e que traz aí a experiência de ter acompanhado a gestão da Liga desde o início das atividades, como eu disse, há cerca de 3 anos atrás. Auxiliada pela nossa vice-coordenadora Letícia Rory Mendes, nossa secretária-geral, a Clara de Simone Oliveira, a nossa coordenadora de ensino, Giovana Uerrara, e a nossa coordenadora de extensão, Emanuele Silva de Oliveira, e a coordenadora de pesquisa, Thaisa Thiago Maia, a quem... aí também a nossa coordenadora de marketing e eventos, Ana Laura Calas, a quem deixo aqui o meu sincero agradecimento pelo empenho na organização deste evento e também para a manutenção das atividades da Liga. E, aproveitando, agradeço também as nossas colaboradoras que participarão este ano, né, oferecendo uma parte do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco. Então, nós teremos aí 3 brilhantes profissionais contribuindo, trazendo para nós conhecimento na área da biologia do estresse, na área da clínica do estresse e na área terapêutica para redução do estresse das pessoas quando esse se manifesta de maneira, digamos, patológica. Então, deixo já de antemão meu agradecimento às alunos, né, às acadêmicas que participam da coordenação da Liga, porque todo esse trabalho, na verdade, é realizado pelo empenho delas, né? Eu contribuo de maneira pouco significativa, vamos dizer assim. E, para dar seguimento, eu vou convidar uma colega a quem tenho grande estima e saudades, né? Porque faz tempo que a gente não consegue se ver pessoalmente, e passo, então, a convidar e já agradecendo, né, a estimada Débora Suchek, sem dúvida uma das pessoas de referência na área, né, do estudo do estresse no Brasil, e agradeço grandemente a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo e aqueles que posteriormente vão ver as nossas atividades que ficarão registradas no nosso canal aí do YouTube, ao que eu convido que todos se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações, para
garantir que serão avisados, né, do nosso conteúdo de qualidade assim que for postado. Então, agradeço a todos que estão neste momento nos acompanhando e passo a palavra a Débora, que faça uso dela, nos agraciando com a sua presença nesse momento. Nacionaldo, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao convite, porque eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, e ainda mais sabendo, né, que o Cionaldo e a Patrícia Zanner também, né, responsável aí, professora de vocês, estão envolvidos nessa liga, então eu não tinha nenhuma condição de dizer não para vocês, né? Muito queridos, conheço, foram meus alunos, então para mim é um prazer enorme compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, a respeito de estresse com vocês. É um grande prazer para mim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu trouxe uma apresentação para facilitar um pouquinho a compreensão de alguns conceitos, e eu pretendo falar em cerca de 45 a 50 minutos, vou até colocar o relógio aqui, vocês não se assustem se vocês ouvirem um barulho de alarme, mas isso é para me controlar, né? E eu poder manter o tempo para a gente discutir no final, né? Porque eu acho que o mais interessante mesmo é a interação com vocês. Então, vamos lá. Bom, eu já deixo aqui no primeiro slide o meu e-mail de contato, para que vocês possam me acessar, caso queiram fazer alguma pergunta, discutir alguma coisa que vai ser apresentada hoje na aula para vocês. Então, o tema, né, que me pediram para falar um pouquinho hoje sobre a fisiologia da resposta de estresse, e aí eu vou expandir um pouquinho esse assunto, não só falando dessa resposta hormonal, mas também do impacto dessa resposta, quando ela não é bem controlada, no cérebro e no comportamento. Seria ótimo se tudo funcionasse bonitinho. Pelo visto, não está funcionando bem. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Puxa vida. Vocês me dão um minutinho, por favor? Eu preciso resolver esse problema aqui, que está meio esquisito. Eu não consegui passar os slides. Eu posso fazer isso e ir passando dessa forma. Cionaldo, você pode só me dizer se é possível ver bem o slide? Vocês conseguem ver a minha tela? Ah, ok, já vi aqui a resposta, tá bom. Então, vamos lá. Então, de maneira geral, o que eu pretendo falar para vocês hoje algumas coisas, alguns conceitos sobre estresse, né? Como é que a gente define estresse, como é que a gente entende estresse. Nós vamos ver também a fisiologia das respostas de estresse, e as consequências psicobiológicas do aumento crônico de glicocorticoides, mas também vamos falar um pouco da parte legal do estresse, que é a resiliência, e como a ocitocina, que é um neuropeptídeo, é um aliado importante para a resiliência, e depois eu vou finalizar com algumas considerações, tá?
Então, falando um pouquinho dos conceitos sobre estresse, uma coisa importante é que o estresse faz parte da modernidade, faz parte dos dias atuais, e com essa pandemia de Covid-19, então tomou um protagonismo enorme na vida de todo mundo. Mas antes mesmo da pandemia, estresse já era algo que se falava recorrentemente, né? Muitas pessoas reclamam do nível de estresse, que estão sendo submetidas a um estresse muito intenso, e como que a gente lida, né, com todas as demandas que nos são exigidas. Isso faz com que todo mundo tenha uma ideia do que seja estresse, embora a maioria das pessoas tenham concepções um pouco enganadas do que realmente é estresse e do real impacto que o estresse pode ter na nossa vida. A Organização Mundial da Saúde considera o estresse como a doença do século XXI. Eu, particularmente, não gosto muito dessa postura catastrofista da Organização Mundial da Saúde, porque ela coloca, quando a OMS faz uma afirmação como essa, ela está colocando todas as pessoas em um mesmo patamar, como se todas as pessoas que são submetidas a algum tipo de estresse vão sucumbir e desenvolver alguma doença. E isso não é real, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente por que isso não é verdadeiro. De qualquer forma, é importante a gente ter em mente que o estresse ele pode ser comparado, por exemplo, a uma corrente. Em uma corrente, pode ocorrer uma pressão homogênea em toda essa corrente, mas a corrente vai quebrar no elo mais fraco. E isso acontece também em relação às doenças desencadeadas por estresse. Algumas pessoas vão ter úlcera, outras pessoas vão ter problemas cardiovasculares, outras pessoas vão ter transtornos mentais induzidos pelo estresse. Então, existe uma variabilidade individual, tanto para as consequências danosas do estresse e as diferentes doenças que podem ser desencadeadas pelo estresse, mas também existe uma variabilidade individual em relação a se vai se desenvolver alguma doença ou não. Então, o estresse não é algo que a gente possa dizer que homogeneamente o estresse vai desencadear alguma doença. E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque as palavras e os nossos pensamentos têm uma força muito, muito grande. Para aquelas pessoas que acreditam que ficarão doentes quando estiverem sob um estresse intenso ou crônico, isso vai acontecer de fato. Mas para aquelas pessoas que consideram o estresse como um desafio, dificilmente essas pessoas ficarão doentes em situações de estresse crônico. Então, a forma como a gente encara e percebe esses eventos de estresse pode ser determinante na nossa saúde ou na doença. Então, o estresse pode ser definido de várias formas e essas definições elas foram evoluindo de acordo com a incorporação de novos conhecimentos a respeito desse evento. Eu vou chamar estresse de evento. Então, inicialmente, os primeiros estudiosos que só tinham a noção
do estresse como algo físico, consideravam que o estresse eram estímulos que ameaçavam o bem-estar ou a sobrevivência do indivíduo. De fato, os estressores físicos têm essa característica. Mais tarde, os psicólogos começaram a estudar o estresse e aí consideravam que situações de exposição ou julgamento, perdas afetivas, ameaça à autoestima, eram estressores. Hoje em dia, existe uma tentativa de integrar esses dois conceitos iniciais, e com essa integração, uma definição que acabou ficando bastante ampla, mas um pouco mais, apesar disso, um pouco mais precisa, é que o estresse pode ser considerado como um conjunto de estímulos que são imprevisíveis e que, portanto, nós não temos controle. Se a gente não consegue prever o que vai acontecer, a gente não tem controle dessa situação. E situações também com informações discrepantes, quando a gente tem uma expectativa positiva e o resultado é negativo. Isso também pode desencadear uma resposta de estresse. Esses estímulos, sendo imprevisíveis e incontroláveis, desencadeiam respostas fisiológicas e comportamentais, justamente para que a gente possa enfrentar essas situações da forma mais adaptativa possível. Entre as respostas fisiológicas do estresse, existem duas principais, uma delas orquestrada pelo sistema nervoso simpático, no qual a noradrenalina é liberada por uma região no nosso encéfalo, que se encontra aqui na ponte, conhecida como locus coeruleus. Essa região libera a noradrenalina para várias estruturas do sistema nervoso central, principalmente o córtex, aumentando muito a nossa atenção, reduzindo o sono. Então, ocorre uma ativação cortical, porque é super importante numa situação de estresse, a gente está bem disperso, bem atento, para entender o que está acontecendo e emitir os comportamentos adequados para lidar com aquela situação. O locus coeruleus também tem uma projeção para a medula das glândulas adrenais, onde se encontram neurônios que produzem e liberam a adrenalina. A adrenalina atua mais perifericamente, a adrenalina não atravessa a barreira hematoencefálica, porém, ela é um complemento importante da noradrenalina no sentido de despertar o nosso organismo para aquela situação de estresse. E a adrenalina, a gente sabe muito bem que uma das consequências dela é o aumento dos batimentos cardíacos, porque a gente sente isso na pele, né? A gente sente outras reações na pele também numa situação de estresse. E a adrenalina, além disso, ela aumenta muito a oxigenação da musculatura esquelética, porque numa situação de estresse, a gente precisa... existem duas respostas padrão na situação de estresse. A resposta de luta ou fuga. E para ambas as respostas, é necessário que os nossos músculos esqueléticos estejam muito bem oxigenados, né, e vascularizados para que a gente possa emitir esses comportamentos que demandam muita energia. Um outro efeito da adrenalina é aumentar
a glicemia, a quantidade de açúcar no sangue. Por quê? Tanto o nosso encéfalo quanto os nossos músculos precisam de glicose para gerar energia. Além disso, é importante, né, como eu mencionei, que o nosso encéfalo esteja muito atento, e não só atento à situação de estresse, mas também atento às respostas que a gente emite, principalmente se elas forem respostas que têm consequências positivas, como, por exemplo, a gente lidar bem com aquela situação de estresse, a gente incorpora essa memória para que a gente possa emitir uma resposta semelhante quando a situação de estresse acontecer de novo. Se a nossa resposta for negativa, ou seja, se as consequências da nossa ação forem negativas, a gente também precisa se lembrar disso para não repetir a resposta que não é adequada. Então, numa situação de estresse, a atenção e a memória são extremamente importantes. Um outro ramo da resposta de estresse, e é o ramo com o qual eu trabalho já há muito tempo, né? Como vocês podem ver pela cor dos meus cabelos, eu não sou tão novinha assim, e já tem bastante tempo que eu trabalho com estresse, com o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. É um eixo neuroendócrino, cujos principais atores são o hormônio liberador de corticotrofina, ou CRH, a vasopressina e a ocitocina. Esses 3 neuropeptídeos são produzidos no hipotálamo, no núcleo paraventricular do hipotálamo, e a grande diferença que existe entre eles, em termos de localização, é que o CRH é produzido em neurônios pequenininhos, que se encontram no núcleo paraventricular do hipotálamo, enquanto que a vasopressina e a ocitocina são produzidos em neurônios grandes, conhecidos como magnocelulares. Então, a gente consegue distinguir pela localização no núcleo paraventricular e pelo tamanho do neurônio, se a gente está vendo um neurônio produtor de vasopressina ou ocitocina, ou se a gente está vendo um neurônio produtor de CRH. Esses neuropeptídeos, eles são liberados e estimulam a produção e liberação de ACTH pela hipófise ou pituitária, e o ACTH, como diz o nome, né, o hormônio adrenocorticotrófico, ele tem um tropismo pelo córtex das glândulas adrenais, estimulando a produção de glicocorticoides. O principal glicocorticoide em primatas, incluindo os seres humanos, é o cortisol, e em roedores, ratos e camundongos, principalmente, é a corticosterona. Ambos glicocorticoides têm ações muito semelhantes, eles são semelhantes do ponto de vista molecular, e têm ações, basicamente são as mesmas ações. Uma coisa interessante é que, se a gente faz uma medida de cortisol ou de corticosterona no plasma, 90% do que nós estamos medindo está ligado a proteínas de ligação, e, portanto, eles não conseguem atuar nos receptores. Porém, na saliva e na urina, nós podemos medir os glicocorticoides livres, não ligados às proteínas, porque essas proteínas elas só estão presentes no plasma. Então, quando a gente faz uma medida de cortisol na saliva, a gente tem uma ideia
do que está livre para agir nos receptores. E isso é bem importante em termos de clínica, em termos de pesquisa também sobre o estresse. Uma outra característica importante dos glicocorticoides é que eles são regidos por ritmo circadiano e são marcadores de ritmo circadiano também. Esse estudo mostra em homens e mulheres a liberação de cortisol ao longo de 36 horas, né? Aqui o cortisol ele foi medido no plasma a cada 15 minutos, e nós podemos ver claramente que existe um ritmo no qual os picos de cortisol vão acontecer logo no início do dia, o pico máximo, na verdade, acontece 30 minutos depois que a gente acorda, garantindo que o maior estresse que a gente passa durante o dia é levantar da cama. E esse pico, ele acontece igualmente em homens e mulheres, mas vocês podem perceber que as mulheres apresentam concentrações mais altas de cortisol ao longo do dia todo do que os homens. Tá? Isso é uma característica fisiológica, não tem, até o que eu conheço, não tem nada de patológico nisso. Essa diferença sexual na liberação de cortisol e de corticosterona, a gente vê isso em fêmeas também, se deve aos hormônios sexuais femininos. O cortisol ou a corticosterona, ao serem liberados, podem agir em dois receptores. Existem duas classes de receptores que são estimulados pelos glicocorticoides. Os receptores mineralocorticoides e os receptores glicocorticoides. Tá? Então, MR ou GR, né? Na literatura, eles são conhecidos dessa forma. Esses receptores, eles têm ações quase que antagônicas e características antagônicas também, no sentido de que a afinidade desses receptores pelos glicocorticoides é oposta. Então, os mineralocorticoides têm uma alta afinidade pelos glicocorticoides, enquanto que os receptores glicocorticoides têm uma baixa afinidade, né? Um contrassenso a nomenclatura e a afinidade que eles têm pelos glicocorticoides. Por outro lado, os glicocorticoides sintéticos, como a dexametasona, a prednisolona, né, os glicocorticoides os esteroides anti-inflamatórios, eles têm uma baixíssima afinidade pelos receptores mineralocorticoides e uma alta afinidade pelos receptores glicocorticoides. Por ter uma alta afinidade, os receptores mineralocorticoides estão ocupados durante o dia inteiro, mesmo em baixas concentrações de cortisol, esses receptores estão ocupados, eles estão saturados. E os receptores glicocorticoides têm uma ocupação pequena quando a gente está nas concentrações mais baixas, né, de cortisol, mas eles são mais ocupados ou no pico do ritmo circadiano ou então em resposta ao estresse. E também em relação à distribuição desses receptores, existem muitas distinções. Os receptores glicocorticoides, eles estão presentes no organismo todo
e em todas as regiões do sistema nervoso central, enquanto que os receptores mineralocorticoides, eles têm uma localização mais restrita. Então, na periferia, eles estão mais localizados nos rins, porque eles medeiam a ação da aldosterona, e no sistema nervoso central, eles estão localizados no sistema límbico. E essas diferenças, essas características bem distintas desses receptores, acabam mediando as diferentes respostas pelas quais esses receptores são responsáveis. Então, aqui eu mostro um esquema para ilustrar para vocês essas distinções. E, no final das contas, os receptores mineralocorticoides, eles são responsáveis pelas ações permissivas do cortisol. Então, vou mencionar uma ação permissiva do cortisol. O cortisol estimula enzimas digestivas. Então, antes das refeições, nós temos um pequeno pico de liberação de cortisol que vai estimular essas enzimas digestivas e vai propiciar uma melhor digestão. Enquanto que os receptores glicocorticoides são responsáveis pelas ações supressoras do cortisol, como, por exemplo, inibição do sistema imunológico, quando essa resposta se mantém elevada por muito tempo, ou prejuízo de sono, prejuízo da memória, né? Então, vai suprimindo várias funções. Mas uma ação supressora dos receptores glicocorticoides, que é fundamental para a regulação, para a autorregulação do eixo HPA, é o seu feedback negativo. Tá? Então, é importantíssimo que esses receptores sejam estimulados pelo próprio glicocorticoide para informar o organismo, informar o cérebro, né, e principalmente o hipotálamo, que as concentrações periféricas já são suficientes e que não é necessário continuar o eixo continuar ativado. Então, os glicocorticoides trazem essa informação e, com isso, reduzem a atividade do eixo HPA, trazendo uma normalização das concentrações de todos esses hormônios. Aqui eu trago uma ilustração do que nós conhecemos como curva em U invertido, tá? Que é essa curva aqui. É muito comum no estudo do estresse a gente mencionar essa curva em U invertido. E o que essa curva quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que se nós tomarmos um gradiente de concentrações de corticosterona, aqui eu vou falar de corticosterona porque esses estudos foram feitos em animais, tá? Em roedores. Então, se a gente pegar um gradiente de concentrações de corticosterona e medirmos o desempenho dos animais em uma função, no caso aqui, a memória espacial dos animais, o que se descobriu é que com pequenas concentrações de corticosterona, que são suficientes para ocupar somente os receptores mineralocorticoides, o desempenho dos animais não é muito bom. Tá? Eles apresentam uma deficiência nesse desempenho. À medida que as concentrações vão aumentando e que aí nós temos a ocupação total dos receptores mineralocorticoides e cerca de 50% de ocupação dos receptores glicocorticoides, nós temos um desempenho máximo, o melhor desempenho que aqueles animais
podem expressar em testes de memória. Mas se essas concentrações continuarem aumentando a ponto de ocupar uma proporção maior de receptores glicocorticoides, a função começa a deteriorar de novo. E aí nós temos uma redução no desempenho dos animais. Então, o ideal, as concentrações ideais para fornecer o melhor desempenho em memória, o melhor desempenho do sistema imunológico, a melhor qualidade de sono, isso já foi confirmado também, é quando nós temos concentrações suficientes para saturar os receptores MR e ocupar cerca de 50% dos receptores GR. Aí sim, nós temos o melhor desempenho nessas diferentes funções. E por causa disso, várias doenças relacionadas ao estresse já foram definidas e também já foram definidas os mecanismos desencadeadores relacionados às concentrações de cortisol. Então, quando o indivíduo é submetido a um estresse e ele apresenta uma hipoatividade do eixo HPA, que resulta em baixas concentrações de cortisol, ou seja, concentrações que não são suficientes para ocupar 50% desses receptores de R, nós temos a depressão atípica, síndrome da fadiga crônica, doenças reumáticas em geral, como fibromialgia, artrite reumatoide, alergias à asma e o transtorno de estresse pós-traumático. Por outro lado, se a resposta de estresse for excessiva e suficiente para ocupar uma proporção muito grande de receptores GR, nós temos, então, outras doenças, como a depressão maior ou melancólica, diabetes, insônia, as doenças, na verdade, que a maioria das pessoas relacionam ao estresse, tá? Mas é importante lembrar que essas doenças também estão relacionadas ao estresse. E todas elas são consequência de uma resposta inadequada, seja ela uma resposta aquém do que deveria acontecer ou além do que deveria acontecer. Tá? E, de novo, as concentrações ótimas a liberação ótima de cortisol nos protege contra essas doenças. Então, liberar cortisol em situações de estresse é fundamental para nós termos a resposta adaptativa ao estresse. Mas o aumento crônico de glicocorticoides, de cortisol ou de corticosterona, traz consequências tanto para a morfologia do cérebro, se elas forem muito persistentes, como também para o comportamento. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Bom, uma das estruturas mais sensíveis às concentrações de glicocorticoides é o hipocampo. E como vocês podem ver aqui nessa imagem, o hipocampo, a resposta do hipocampo aos glicocorticoides também apresenta essa curva em U invertido. Então, quando as concentrações, quando ocorre um estresse moderado,
que resulta em concentrações de corticosterona relativamente pequenas, então, nós temos a liberação de alguns neurotransmissores, um aumento de motivação, um aumento de alerta, e conforme o nível de estresse vai aumentando ou então cronificando, vai ficando cada vez mais crônico, as funções do hipocampo vão ficando prejudicadas também. Uma dessas funções é a potenciação de longo prazo, que é uma função celular de memória, que indica memória. E aí, quando o estresse vai ficando mais intenso e mais crônico, ocorre alterações na morfologia dos neurônios piramidais do hipocampo, da organização dendrítica desses neurônios, que pode prejudicar a memória e a cognição. E em situações de estresse crônico, pelo menos em animais, isso está bem definido, os glicocorticoides passam a estimular demais o sistema do glutamato. Isso, a consequência disso é um aumento de neurotoxicidade e um prejuízo da neurogênese, ou seja, do nascimento de novos neurônios no hipocampo. Em humanos, os primeiros indícios, né, as primeiras evidências de que a elevação persistente das concentrações de cortisol estavam envolvidas com transtornos de memória, com prejuízos de memória e com transtornos psiquiátricos também, se deu com pacientes que tinham síndrome de Cushing ou doença de Cushing, no qual, que é caracterizado justamente por uma elevação persistente das concentrações de cortisol. Outras evidências foram obtidas com pacientes que faziam um tratamento prolongado com anti-inflamatórios esteroidais, que são anti-inflamatórios da classe dos glicocorticoides. Esses pacientes apresentam problemas cognitivos, e esse estudo que eu trago aqui para vocês foi feito com pacientes reumatológicos ou asmáticos que eram tratados com anti-inflamatórios esteroidais, ou então não eram tratados. E nós podemos ver aqui nessa tabela que o tratamento, né, o grupo tratado fazia uso desses esteroides, desses anti-inflamatórios esteroidais por um período de mais ou menos 8 a 10 anos. Então, é um tratamento muito prolongado. E quando foi feita a avaliação do volume do hipocampo desses pacientes, observou-se que aqueles tratados com os corticoides, com os anti-inflamatórios, apresentavam um volume reduzido do hipocampo, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito, né? E essa redução do volume do hipocampo é provavelmente uma consequência desse uso prolongado de esteroides. Na depressão, uma das características de pacientes deprimidos, uma boa parte deles, apresenta também uma hiperatividade do eixo HPA, um aumento da produção de CRH, um aumento de liberação de ACTH e um aumento das concentrações de cortisol.
E apesar desse aumento, o feedback negativo é deficiente. Esses pacientes, eles têm um prejuízo na função do receptor glicocorticoide, que faz com que a autorregulação do eixo não aconteça. E com isso, as concentrações de cortisol permanecem elevadas. Então, em pacientes deprimidos, foi feito um estudo com pacientes que apresentavam depressão no momento da avaliação, comparados com pacientes que faziam uso tratamento com antidepressivos e que já estavam em remissão. E esses dois grupos foram comparados a controles saudáveis. Então, num primeiro momento, que eu acho que eu vou tentar. Num primeiro momento, a comparação foi feita no hipocampo esquerdo e no hipocampo direito, entre a primeira avaliação dos indivíduos que tinham depressão, mas não faziam uso dos antidepressivos, com os controles saudáveis. E aqui vocês veem que em ambos os hemisférios, o hipocampo está reduzido em comparação aos indivíduos saudáveis. Porém, quando é feita o tratamento com antidepressivos, né, num segundo momento de avaliação... desculpa, vamos voltar aqui. No segundo momento de avaliação, o que acontece é que o uso com antidepressivos aumenta um pouco o volume do hipocampo nos pacientes deprimidos, mas não o suficiente para equipará-los ao grupo controle. Aqui nesse estudo, o uso de antidepressivos aconteceu por 8 semanas, e provavelmente esse é um tempo curto para os antidepressivos fazerem a ação necessária em termos de restauração da morfologia e do volume do hipocampo. Então, normalmente, o tratamento com antidepressivos acontece por períodos mais longos, né? Pelo menos 2 anos, para que todas as funções sejam restauradas. Em animais, esse é um estudo clássico na área de estresse, que mostra que um estresse social crônico também altera a morfologia neuronal. O estudo foi feito com esses animais, né, que são conhecidos como tupaia. Os machos, eles são super territorialistas, então você não pode colocar 2 machos juntos na mesma gaiola, porque imediatamente eles brigam para estabelecer a hierarquia social. E quando essa hierarquia é estabelecida, o animal subordinado, ele passa a apresentar uma série de alterações comportamentais e fisiológicas que indicam que esse animal está sob estresse crônico. Então, aqui eu mostro para vocês, durante 28 dias, o animal subordinado, ele teve um confronto com o animal dominante, e o animal controle ficou sozinho na gaiola. Então, aqui a gente vê as concentrações de cortisol dos animais subordinados e dos animais dominantes. Aqui a gente vê claramente que o confronto, né, do animal, o confronto desses animais faz com que as concentrações de cortisol aumentem muito nos subordinados,
e o peso corporal diminui, enquanto que nos dominantes a gente não vê nenhuma alteração. Quando se compara a morfologia do hipocampo desses animais, aqui a gente vê os neurônios piramidais no hipocampo dos animais controle, e aqui dos animais subordinados. E é clara a diferença, principalmente nessa parte que a gente chama de apical, né, que é a parte superior desses neurônios, uma atrofia neuronal, tanto do ponto de vista de arborização dendrítica, como do tamanho também dos dendritos. Então, mostrando que existe uma atrofia desses neurônios no hipocampo. E esse conjunto de evidências fez com que algo... Ai, desculpa, antes de falar isso. Em ratos, também, o efeito de estressores crônicos mostram uma atrofia dos neurônios do hipocampo e, por outro lado, ocorre uma hipertrofia dos neurônios da amígdala, que é uma estrutura relacionada com memórias emocionais e com medo. Então, o aumento da ativação da amígdala está relacionado com quadros de ansiedade em seres humanos e também o estresse crônico resulta em um aumento de comportamento do tipo ansioso medido no labirinto em cruz elevado em ratos. Então, o conjunto dessas evidências fez com que alguns estudiosos da depressão, alguns psiquiatras, levantassem uma teoria de que a depressão seria decorrente de alterações da morfologia do hipocampo decorrentes do excesso de glicocorticoides. Essa teoria neurotrófica da depressão diz que o aumento dos glicocorticoides, esse aumento crônico e persistente dos glicocorticoides, prejudica a produção de fatores neurotróficos que vão prejudicar, então, a neurogênese, enquanto que o tratamento com antidepressivos aumenta esses fatores neurotróficos e restaura, então, a morfologia do hipocampo. Mas aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo que passa por estresse crônico fica doente? Não. Na verdade, o desencadeamento desses transtornos emocionais é uma exceção à regra. Na verdade, a maioria dos indivíduos não vai sucumbir. Aqui eu estou representando, né, a maioria das mulheres e dos homens, eles têm uma resposta inicial de estresse, alterações iniciais, mas esses indivíduos eles vão voltar ao normal, e essa é a definição de resiliência. A resiliência é uma situação em que o estresse pressiona um material, então ocorre uma deformação desse material inicialmente, mas quando o estresse acaba, esse material volta à sua morfologia, à sua conformação original. E é essa tradução que a gente dá para a resiliência em situações humanas, né, no contexto de saúde, de doença e saúde. Então, a maioria das pessoas, claro, vai ter uma resposta de estresse, vai ter algumas alterações comportamentais no estresse crônico, mas essas pessoas retornam às suas condições normais.
E a resiliência, ela é composta por fatores sociais, fatores biológicos e também estilos de personalidade. O que é curioso é que esses três conjuntos de fatores de resiliência acabam produzindo ou desencadeando uma resposta de aumento de ocitocina. E a ocitocina é um neuropeptídeo importantíssimo para a busca de apoio social em situações de estresse. Então, aqui eu mostro para vocês que existem vários fatores, tanto biológicos como a genética, a própria ocitocina, fatores de personalidade, como temperamento, estilos de enfrentamento de enfrentamento de estresse, e também fatores ambientais, como as experiências prévias, a terapia, que podem interagir entre si e vão resultar em um aumento da resiliência. Então, a ocitocina é um neuropeptídeo que, quando é liberado, ele estimula a motivação por contato físico e, ao mesmo tempo, o contato físico também estimula a produção de ocitocina. Então, eu vou mostrar aqui um experimento que foi feito com casais, em que se propôs que eles fizessem um contato físico crônico 3 vezes por semana, por meia hora, eles tinham que manter o contato físico, o afeto, né? Um contato bem afetuoso e atento. No final de 4 semanas desse protocolo, foram medidas as concentrações de ocitocina na saliva, as concentrações de alfa-amilase, que é um índice de ativação do sistema nervoso autonômico, e também a pressão arterial, tanto em homem, tanto nos maridos, quanto nas esposas. Então, comparando esses índices antes e depois da intervenção, nós vemos que para aqueles casais que fizeram a intervenção, as concentrações de ocitocina eram maiores em homens e mulheres, a ativação do sistema autonômico era menor em homens e mulheres, e principalmente nos homens, nas mulheres não foi visto isso, mas para os homens, esse contato afetuoso reduziu a frequência cardíaca, né? Mostrando, então, que a ocitocina, que a liberação de ocitocina tem um impacto importantíssimo no sistema nervoso autonômico, protegendo os indivíduos de prováveis doenças cardiovasculares. E o apoio social, que é tão importante ao longo de toda a vida, e principalmente na adolescência, né, onde a aprovação dos pares é tão importante, também é fundamental para a resposta de estresse. Aqui nesse experimento, foram comparados 4 grupos de jovens que foram submetidos a um estresse psicossocial clássico, que é aplicado em praticamente todos os laboratórios do mundo, e foram avaliadas as concentrações de cortisol na saliva desses indivíduos em diferentes tempos antes e imediatamente depois desse estresse psicossocial, para mostrar uma curva
né, de resposta ao estresse. Esses grupos eram os seguintes: o indivíduo enfrentava ou era submetido ao estresse sem nenhum apoio social e recebia uma borrifada de placebo na mucosa nasal. Um segundo grupo, que é representado aqui pelos triângulos vazios, podia ir com um amigo, com seu melhor amigo, que daria apoio social para eles, mas eles recebiam uma borrifada de placebo também na mucosa nasal. Um grupo que não levou nenhum amigo, mas recebeu ocitocina antes do estresse, e um grupo, esses são os sortudos, podiam levar o melhor amigo e também recebiam a ocitocina. E como a gente pode ver aqui nesse gráfico, os indivíduos que não tinham apoio social e receberam placebo apresentaram a resposta mais acentuada de estresse, enquanto que o grupo que levou o melhor amigo e recebeu ocitocina apresentava a resposta mais atenuada de estresse. E os outros dois grupos tinham respostas intermediárias. Isso mostra que a ocitocina, por si só, já pode atenuar a resposta de estresse, mas o apoio social junto com a ocitocina tem um efeito muito maior. Eu queria recomendar que vocês assistam esse TED Talk. A Kelly McGonigal é uma psicóloga que estuda a ocitocina e estuda estresse, e esse TED Talk é simplesmente sensacional. Ela consegue, de forma muito mais eloquente, falar tudo o que eu falei para vocês nessa aula. Então, para finalizar, as respostas hormonais de estresse, elas são necessárias para que a gente enfrente as adversidades, mas elas precisam estar muito bem controladas. Então, a ativação crônica do eixo HPA prejudica essa autorregulação e pode produzir alterações na morfologia do encéfalo, principalmente no hipocampo e na amígdala, e parece que isso é que está na base do desencadeamento dos transtornos emocionais. Mas a gente precisa lembrar que existe uma variabilidade individual importantíssima nessa resposta. E essa variabilidade individual está relacionada com a resiliência, que é um conjunto de respostas adaptativas ao estresse que faz com que a gente volte ao normal. E ela é composta de fatores sociais, biológicos e psicológicos que, de alguma forma ou de outra, vão estimular a produção de ocitocina. Então, a ocitocina é um dos fatores mais importantes de resiliência. Não é o único, mas é um dos mais estudados. E com isso, então, eu agradeço a atenção de vocês, deixo aqui de novo o meu e-mail, e essas gravuras são um resumo de como a gente pode melhorar a nossa resiliência, né? Tendo um bom amigo, um afeto, diversão, música, dança, tudo isso pode nos ajudar muito a enfrentar melhor as situações de estresse. Né? Então, agradeço muito a atenção de vocês e estou à disposição para responder as perguntas. O microfone está desligado, tá? Olá, boa noite, professora. Boa noite, boa noite. Muito obrigada pela aula.
Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E a gente tem algumas dúvidas aqui no chat. Que bom. A Gabriela perguntou quais as consequências dessa morte de neurônios por excesso de cortisol. Obrigada pela pergunta, Gabriela. Na verdade, a gente não gosta muito de falar de morte dos neurônios. Por quê? Porque vários estudos já mostraram que esses neurônios, eles sofrem uma atrofia, mas se o estresse é retirado, eles voltam ao normal. Então, a gente não fala muito de morte neuronal, a não ser que seja algo extremo, tá? Em situações de estresse crônico, a gente prefere falar em atrofia neuronal, né? E entre as consequências mais bem estudadas, consequências comportamentais mais bem estudadas, a depressão e a ansiedade são duas consequências que acontecem com bastante frequência. Tá? Eu acredito que você esteja se referindo a consequências comportamentais. Porém, muitos estudos recentes mostram que existe uma relação bem íntima entre o excesso da produção de cortisol, o excesso de estresse e o desencadeamento de doenças neurodegenerativas. O aumento do cortisol faz com que o sistema do glutamato também fique hiperativo, e o excesso de glutamato pode causar essa hipertrofia, mas também pode causar degeneração dos neurônios responsáveis pela memória. Então, existe uma relação entre estresse e doença de Alzheimer, estresse e doença de Parkinson. Algumas dessas doenças neurodegenerativas são decorrentes do excesso de estresse e do efeito que o cortisol tem na neuroinflamação, no aumento de citocinas pró-inflamatórias no cérebro, que estão relacionadas com essas doenças neurodegenerativas. E até a depressão, atualmente, tem sido considerada como uma doença neuroinflamatória. Então, são essas as consequências. Muito obrigada, professora. Tem mais uma dúvida aqui no chat, da Patrícia. Ela falou, excelente palestra, que é sempre uma grande alegria te ouvir. Muito obrigada. E a pergunta dela é de que forma que os GCs aumentam o glutamato? Os glicocorticoides aumentam o glutamato. Oi, Patrícia. Prazer é todo meu de ver você aqui. Então, o que acontece, na verdade, os glicocorticoides, eles têm um efeito sinérgico com o glutamato, de forma que o glutamato, uma das consequências celulares do glutamato é o aumento do influxo de cálcio nos neurônios. O que os glicocorticoides fazem é aumentar ainda mais esse influxo do cálcio, gerando essa neurotoxicidade. Existem receptores para glicocorticoides nos neurônios glutamatérgicos, então essa ação dos glicocorticoides é sinérgica com o glutamato, aumentando ainda mais o influxo de cálcio, causando essa neurotoxicidade. Muito obrigada novamente, Débora. Foi um prazer te receber aqui. Em nome da Liga, eu agradeço muito a sua presença. Espero que vocês tenham aproveitado
e eu deixei, né, o meu e-mail e fico super à disposição para responder qualquer pergunta. Às vezes tem muita informação durante a aula e a gente não consegue processar tudo de uma vez. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me perguntar, eu fico à disposição, tá bom? Isso aí, gente, vamos aproveitar a oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente.